Então vamos falar um pouco aqui de quais são, né, os elementos nervosos que nós temos aqui nesta região. E o primeiro elemento que eu quero trazer para você aqui é o nervo músculo cutâneo. Observa o nervo músculo cutâneo, a imagem rosa que está na sua tela, né? Eu quero que você preste atenção na região em que ele está, né? Se ele está no compartimento anterior ou se ele está no compartimento posterior do braço. Isso é muito importante de você avaliar na imagem, tá bem? Então olha lá, o nervo músculo cutâneo, ele é um dos nervos formados a partir do plexo braquial, e quando eu giro a imagem, você não tem dúvida de que ele está no compartimento anterior do braço. Se nós começarmos a introduzir músculos aqui, ó, você percebe que ele já vai fazer um comportamento muito importante de você guardar, para você lembrar os músculos que ele vai inervar. Você percebe que, ao mover no sentido periférico, ele perfura o músculo coracobraquial, ok? O músculo coracobraquial é um dos 3 músculos do compartimento anterior. E eu quero que você use isso para guardar que todos os músculos desse compartimento será inervado por ele. Então, o músculo coracobraquial, o músculo braquial, o músculo bíceps são inervados pelo nervo denominado como nervo músculo cutâneo, que é um dos ramos do plexo braquial, tá bem? Então, uma lesão desse nervo, dependendo do local onde aconteceu essa lesão, eu posso perder as 3 estruturas musculares. Professor, como que é isso? Se a lesão do nervo músculo cutâneo for lá na região do plexo, né, por exemplo, uma lesão que acontece neste ponto, acontece a lesão antes que ele pudesse começar a inervar o coracobraquial, consequentemente aos demais que virão após. Agora, se a lesão ela for num terço médio do braço, ele pode preservar o coracobraquial, então você teria condições de força no movimento de flexão de ombro, mas poderia começar a perder força no bíceps e, consequentemente, no braquial. Então, dependendo do local da lesão, embora você esteja lesando o mesmo nervo, os músculos que já foram inervados por ele podem sofrer mudança. Então, é muito importante você saber qual foi o nervo lesado e qual foi a altura da lesão, né? Se foi num terço proximal, num terço médio ou num terço distal desse nervo. Tudo bem? Então, isso pode ter variabilidade, né, do déficit motor de acordo com o local da lesão. Tranquilos? Muito bem. Então, este é o nervo músculo cutâneo que nós comentamos aqui. Agora eu quero fazer um outro comentário com você, ainda nessa face anterior, não é? Que são 2 nervos que nós vamos encontrar aqui, passando no sulco bicipital, junto com a artéria braquial, junto com a veia braquial, junto com a veia basílica do braço, que é um nervo que é chamado de nervo mediano, e eu quero que você observe de novo a imagem e entenda que ele está seguindo pelo compartimento anterior do braço novamente, e eu tenho também, paralelo a ele, um outro nervo que é o nervo ulnar, ok? Ambos seguindo no mesmo sulco que eu disse que é o sulco bicipital, tá bem? Então, nesse sulco bicipital eu tenho o nervo mediano, o nervo ulnar, a artéria e a veia braquial e a veia basílica do braço, ok? Então, vários elementos numa mesma região transitando em direção ao antebraço. Professor, como fazer aqui para poder entender quem é o mediano, quem é o ulnar? Observa o seguinte, que os 2 nervos, embora encontrem-se, né, na mesma posição aqui no sulco, um deles apresenta uma posição mais anterior em relação ao outro e, por consequência, ao chegar na região do epicôndilo, ele segue pela face anterior do epicôndilo, buscando a fossa cubital. Então, quem faz esse trajeto, né, numa face mais anterior,
passando anteriormente ao epicôndilo medial, é o nervo mediano, tá bem? Esse é o nervo mediano. E ouça o que eu digo, embora ele transite pelo braço, ele não inerva nenhum músculo da estrutura do braço, tá bom? Então ele é importante nesse momento do segmento que nós estamos conversando, porque uma lesão nessa topografia poderia causar a lesão do nervo mediano. Mas ele não é nervo que fará inervação, que fará controle de músculos que nós comentamos na aula de hoje no compartimento anterior. Posteriormente a ele, passando pela face posterior do epicôndilo medial, nós vamos encontrar o nervo ulnar. E da mesma maneira, pessoal, embora transite por esta topografia, ele também não inerva nenhum músculo do braço. Então a importância dele também é topográfica. Lesão nessa região poderia comprometê-lo, mas a lesão dele nessa região não daria repercussão no braço, e sim daria repercussão em músculos que estão contidos no antebraço, que faremos numa outra aula. Tranquilos? Muito bem. Então estes são pontos importantes de você se atentar. Eu tenho 3 músculos nessa região. O músculo cutâneo, o nervo músculo cutâneo, o nervo mediano e o nervo ulnar. Os 3 estão no compartimento anterior do braço. Porém, o único que inerva os músculos desse compartimento é o nervo músculo cutâneo. Os outros 2 transitam pelo compartimento para poder fazer a inervação dos músculos do antebraço e da mão. Ok?